Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Juliane e você está no canal Vai Veja. Por aqui eu falo a respeito de história e literatura. Se te interessa, não deixa de se inscrever. Já de cara eu peço o seu like. Pessoal, o like ele é bastante importante, porque é a partir dele que o algoritmo do YouTube entende que o vídeo é relevante para as pessoas e aí ele começa a distribuir. Também é a partir da quantidade de like de vocês que eu entendo que o assunto é legal. Então eu trago mais para o canal. Então se você achar que esse vídeo vai contribuir para as pessoas e tal, não deixa de dar o seu like. Caso você ache que também mereça, deixa o seu dislike, tá certo? Também faz parte. Hoje nós vamos comentar a respeito da invenção das tradições na África colonial. Para isso, eu me utilizei desse livro aqui, A Invenção das Tradições, dos historiadores Eric Hobsbawm e Terence Ranger. Então a gente vê aí algumas comemorações, algumas tradições, a gente acha que é coisa bastante antiga, né, que remonta lá à Idade Média, ao Império Romano e tal. Na verdade não, a maioria dessas tradições são bastante recentes e foram inventadas. Os historiadores se dão como exemplo a utilização daqueles saiotes do kilt, sabe, daqueles povos Highlanders das terras altas da Escócia. Pois é, eu vi aquilo, eu achava que era a tradição super antiga, né? Eles tocam lá a gaita de foles nas comemorações. Na verdade não, essa tradição ela é inventada, é recente, porque os Highlanders, eles são na verdade irlandeses. Então como que eles se vestiam? Como irlandeses, certo? E aí, para se diferenciar e tal, eles começaram a utilizar essas saias, né? Que eram utilizadas, mas em bem pouca quantidade pela população ali, e tocar gaita de foles. E cada cor dos quilts, né, dos saiotes, indica um clã a que a pessoa pertence. E por que os países começaram a inventar tradições? Porque com a formação dos Estados-nações europeus e também com as revoluções burguesas, a burguesia ela precisava se legitimar no poder, né? Então elas começaram a trabalhar o imaginário da população para que ela fosse aceita como classe dominante e tudo mais, né? Então, em vários países, Brasil inclusive, vão ter tradições inventadas. No caso da África colonial, e aqui os historiadores focam bastante, né, nas colônias inglesas, eles utilizaram essas tradições inventadas para dominar as várias etnias do continente africano. Então, uma das primeiras coisas que os ingleses fizeram foi abrir escolas nos moldes ingleses para formar ali uma elite africana. Por quê? Porque eles queriam que essa elite africana fosse fiel à coroa inglesa e ao mesmo tempo dominasse os outros africanos. Olha só o depoimento de um garoto bugandês que estudou em uma dessas escolas, né? Primeiro, de manhã, depois de levantar, arrumamos direitinho nossas camas. Se não arrumamos direito, os europeus nos criticam e censuram. Quando aparecem por aqui, cantamos hino, rezamos, depois temos aula de inglês. Quando saímos às 4, jogamos futebol, né? E aí ele descreve o jogo de futebol e tal, é igual aqui. Nas colônias inglesas também tiveram comemorações do dia da coroação. Então eles pegavam, né, uma grande mesa, enfeitavam com rosas e tal, e ficava lá uma banda tocando incessantemente Deus salve o rei. E vários africanos tinham que ficar repetindo incessantemente: bom rei, bom rei, bom rei. Lembra que as tradições inventadas, elas têm por características as repetições, e elas são rígidas, elas não se modificam ao longo do tempo. Ao contrário dos costumes, que conforme a sociedade vai se modificando, os costumes também se modificam. Uma outra coisa também que teve bastante nas colônias inglesas foi a comemoração do jubileu de prata do rei Jorge V.
Até em cidades muito pequenas houve comemorações. Então tiveram desfiles de policiais e governadores, prefeitos e tal fazendo discursos e falando coisas do tipo: olha, o rei Jorge V está em todos os lugares, ele fica lá na Inglaterra, mas ele está na África também. Olha só a imagem dele aqui nessa moeda, significa que ele está em todo o império. Então, a partir dessas comemorações e dessas tradições, eles iam incutindo os valores ingleses na mente da população. Também tiveram as missões evangelistas, que além da evangelização, elas também começaram a formar uma classe burocrática africana ali no continente. E essas pessoas, os africanos, começaram a utilizar camisas brancas, sempre, com canetas no bolso. Então era um sinal assim de status, de distinção, a utilização de canetas e também de carimbos. Então tudo que era importante tinha que ter um carimbo, Então até as missões também utilizavam carimbos, em cartas se utilizavam os tais dos carimbos, porque queria dizer que o documento era importante, que aquela organização era importante, porque tinham carimbos e tal. Os africanos também começaram a jogar rugby e cricket. E aí os ingleses também começaram a incutir, a partir dos jogos, os valores que eles queriam, como por exemplo submissão, lealdade, disciplina. Então tudo que eles queriam que os africanos, todas as qualidades que eles queriam que os africanos tivessem, eles foram incutindo através desses jogos. Também tiveram tradições bastante ridículas, como por exemplo o caso de um comissário que ele tirava o chapéu e pendurava numa árvore. Se tivesse algum africano passando, mesmo que ele estivesse indo para outro lugar e tal, ele tinha que pegar esse chapéu e levar na casa do comissário. Caso ele ignorasse ali o chapéu e passasse reto, ele era atormentado pelo serviço secreto do comissário, que ia puni-lo de alguma forma porque ele não levou o chapéu na casa. Então, enfim, vocês vão vendo que tudo foi feito para subordinar essa população aos colonizadores. Então, pessoal, eu vou ficando por aqui, nenhum vídeo vai substituir a leitura, Então, espero que, se vocês tiverem interesse, que vocês leiam o livro. Peço também que vocês não se esqueçam de se inscrever no canal, dar o like e compartilhar esse vídeo, tá certo? Um abraço e até mais!